Olá pessoal, tranquilo? Professor Paulo Roberto junto com você aqui novamente. Vamos trabalhar hoje com exercícios das relações de Euler ou de Euler, né? Então preste bem atenção para que você possa entender bem esses exercícios, né? Começamos com o primeiro exercício que ele fala o seguinte: um poliedro convexo tem três faces triangulares. Olha que interessante, ele tem três faces que são triangulares, né? E quatro faces quadrangulares, então, mais quatro faces que são quadrangulares e mais cinco faces que são pentagonais. Então, ele tem cinco faces que são pentagonais, né? Então, na verdade, esse poliedro, ele tem faces diferentes. Faces triangulares, faces quadrangulares e faces pentagonais. Agora, o que eu vou fazer nessa situação? Primeiro, se eu somar 3 mais 4 mais 5, eu tenho, na verdade, o total de faces, né? Então, o total de faces são 3 mais 4, 7, 7 mais 5, 12. Então eu tenho 12 faces. Esse é o meu total de faces. Mas eu tenho que descobrir o total de arestas primeiro. Então lembra como é que a gente faz, né? A gente sabe que se eu multiplicar o número de lados de cada face pelo total de faces, eu vou ter o dobro de arestas. Então nesse caso eu tenho três faces triangulares, então eu teria 3 vezes 3, né? Porque as faces triangulares têm 3 lados. Aí eu tenho 4 faces quadrangulares, então eu tenho 4 vezes 4. E eu tenho 5 faces pentagonais, então eu tenho 5 vezes 5. Mas isso é o dobro do total de arestas, né? Então, 3 vezes 3, 9, 4 vezes 4, 16, 5 vezes 5, 25, igual a 2A, né? Então, se eu somar aqui 9 mais 16, vai dar 25, né? 16 mais 9, 25. 25 mais 25, 50. 50 é igual a 2A. Ou seja, eu tenho um total de arestas que seria 50 divididos por 2. Então eu vou ter, na verdade, 25 arestas, né? Lembrando que sempre que eu multiplicar o número de lados por face pela quantidade de faces, eu tenho o dobro de arestas. Mas nesse caso eu tive que somar, porque eu tenho 3 faces triangulares, 4 faces quadrangulares e 5 faces pentagonais. Então, 3 mais 4, 7 mais 5 dá um total de 12 faces. Mas para determinar o número de arestas, eu tenho que multiplicar o número de faces o número de lados por face pela quantidade de faces. Então, 3 vezes 3, porque são faces triangulares. 4 vezes 4, porque são faces quadrangulares. E 5 vezes 5, porque são faces pentagonais. Então, agora a gente já tem o F e tem o A. Como é que eu vou descobrir o número de vértices? Aí eu vou usar a relação de Euler, ou a relação de Euler. Então, nós temos lá, eu vou anotar aqui, nós temos lá 25 arestas. Esse é o meu total de arestas. Agora, para eu descobrir o total de vértices, é fácil. Eu vou apagar aqui para a gente poder trabalhar nesse espaço aqui. Aí eu tenho lá F mais V, né, igual a mais 2. Então, F mais V é igual a mais 2. O meu F vale 12, mais V é igual a 25 mais 2. Então, 12
mais V é igual a 27. Para eu determinar o número de vértices, eu vou isolar o V. Vai dar 27 menos 12. Ou seja, 27 menos 12, 15 vértices. Então, na verdade, eu tenho 15 vértices aqui. O meu total de vértices vale 15. Interessante esse problema porque nós tivemos 3 faces distintas. Faces triangulares, faces quadrangulares e faces pentagonais, ok? Dá uma olhada no próximo exercício aqui. Olha o que ele fala. Enquanto eu apago o quadro, leia ali o exercício, por gentileza. Olha o que ele fala lá. Ele fala o seguinte. Se um poliedro tem 4 faces triangulares, então, nós temos lá a relação das faces, né? Ele tem 4 faces triangulares, então, 4 faces que são triângulos. Ele tem 2 faces quadrangulares, então 2 faces que são quadrados e uma face hexagonal, uma face que é um hexágono, né? Então eu tenho aqui o hexágono com 6 lados, né? Então, primeiro, são 4 faces triangulares, 2 faces quadrangulares e uma face hexagonal. Hexagonal são 6 lados. Então, na verdade, o meu total de faces seria 4 mais 2 mais 1. Esse é o total de faces, ou seja, 4 faces triangulares mais 2 faces quadrangulares dá 6, mais uma face hexagonal dá 7. Então eu tenho aqui um total de 7 faces, né? Mas para eu descobrir o número de arestas, eu tenho que lembrar que se eu multiplicar o número de lados de cada face pelo total de faces, eu tenho o dobro de arestas, porque eu conto sempre a mesma aresta 2 vezes. Então aqui daria 4 vezes 3, daria 12, né? Isso relativo às faces triangulares, mas eu tenho 2 quadrangulares, então 2 vezes 4 dá 8. E eu tenho uma face hexagonal com 6 lados, então 1 vezes 6 dá 6. Se eu somar tudo isso, dá o dobro de arestas, né? Ou seja, sempre que eu faço NF igual a 2A, né? Então, somando aqui 12 mais 8 dá 20, vai dar 26. Só que 26 é o dobro da quantidade de arestas. Então, na verdade, a quantidade de arestas é 26 divididos por 2. Então, eu vou ter 13 arestas e 7 faces. E o problema está me pedindo o número de vértices. Ora, agora é fácil, né? Eu vou usar a relação Euler, ou seja, F mais V é igual a A mais 2. Né? Onde F vale 7, mais V é igual a 13 mais 2. Então, 7 mais V igual a 15. E para eu isolar o V, o 7 passa subtraindo. Vai dar 15 menos 7. Então, eu vou ter lá 8 vértices, que é 15 menos 7. Ok? Então, muito interessante, porque aí nós tivemos um caso diferente. Nós tivemos uma face hexagonal. Então, nós tínhamos lá 4 faces triangulares, que dariam 12, 4 vezes 3, 12. 2 faces quadrangulares, daria 8. E uma face hexagonal, que dá 6.
Eu somando 12, 8 e 6 dá 26. Mas eu sei que isto é o dobro do número de arestas, porque eu estou contando a mesma aresta duas vezes. Então, 26 igual a 2A, eu vou achar 13 arestas. 13 arestas e 7 vértices, aliás, 13 arestas e 7 faces vão me dar 8 vértices. Ok? Muito importante essa aula onde nós aplicamos aí as relações de Euler. Beleza, meu querido? Um abraço para você, então até o nosso próximo encontro.